Essa posição geográfica e estratégia serviu principalmente como elemento de interligação de diversos grupos de comerciantes de diversas partes tanto do continente africano até mesmo como com a Europa. E isso motivou assim a instalação de um importante entreposto comercial, que devido à passagem de diversas pessoas vindas dessas diferentes regiões, acabou se tornando também centro de peregrinação religiosa, transformando-se assim numa cidade cuja importância ia além da economia, passando pela religião. No que diz respeito às artes, se destacou pelo desenvolvimento de esculturas feitas a partir de materiais como bronze e terracota. Já por volta do século XVI, começou a declinar economicamente, mas apesar desse declínio, principalmente gerado pelas dificuldades ou pelas mudanças nas rotas comerciais, mesmo assim ela continuou sendo um importante centro de peregrinação religiosa. Outra região que se tornou um reino bastante importante ao longo dos séculos 12 e 13 foi o Reino de Benin. Desenvolveu-se, era habitado por povos edos e se dividia inicialmente de uma organização política na qual existiam diversos mini-estados, como se fossem grupos de aldeias que aos poucos acabaram se fundindo para formar um reino. A atividade econômica principal do reino de Benin era o comércio, essa atividade comercial acabou levando ao comércio com os europeus, principalmente fornecendo escravos para os comerciantes, principalmente os portugueses. Os europeus, mas principalmente os portugueses, que eram os grandes traficantes de escravos no início do século XV e posteriormente no século XVI. Além dos escravos, também era um importante fornecedor de tecidos, marfim e pimenta. A riqueza comercial também se traduziu no desenvolvimento da arte, principalmente nas esculturas de cobre e bronze. Permaneceu ainda existindo o reino de Benin até o século XIX, quando foi desintegrado pelos britânicos no momento de retomada do continente africano por parte dos europeus. Foi um período de recolonização no qual vários países, várias regiões da África passaram totalmente para as mãos do controle dos países da Europa. Outro povo que desenvolveu importante civilização e que também teve importante contribuição cultural ao Brasil foram os Bantos, que habitavam a região centro-sul do continente africano desde 1000 a.C. e se notabilizou por influenciar a questão das artes, da dança, das cerimônias religiosas, todos os descendentes de cultura africana, e notadamente o que diz respeito à cultura afro-brasileira. Basicamente, boa parte das religiões de matriz africana estão ligadas aos povos bantus, assim como também diversos tipos de danças, músicas ligadas à cultura africana, que estão presentes aqui na cultura brasileira, também são contribuições dos bantus. Por último, nós temos como importante reino africano o Reino do Congo, que havia sido fundado ainda pelos idos do século XIV na África Centro-Ocidental. Se desenvolveu a partir do comércio de tecidos, de sal, metais e derivados de animais. No século XV, por meio de contato comercial com navegadores portugueses, em especial o navegador português Diogo Cão, o Reino do Congo estabeleceu fortes relações com os portugueses. Dessas relações, caracterizou-se principalmente o comércio de escravos, no qual era no Reino do Congo que eram capturados boa parte dos negros que foram transportados para a América para serem transformados como escravos.